Olá, este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história, aqui pela TV Polo, sempre trazendo temas referentes à história da nossa cidade. No último programa nós falamos sobre a Vila Fabril, a fábrica de papel e a Vila Operária. Hoje, na continuidade, vamos falar um pouco sobre a Light, o famoso bairro da Light e da usina Henry Borden. Nós vamos dividir o programa, então, em duas partes. Na primeira parte, a gente fala um pouquinho sobre a história da usina Henry Borden e, na segunda parte, um pouquinho sobre a Vila Operária da Fabril. O tema central é justamente o modo de vida das pessoas que viviam nesses bairros em décadas passadas, como falamos no último programa, sobre a história da Vila Fabril. Nós vamos usar como base desse programa um trabalho da historiadora Selma do Carmo de Souza, que se chama Paisagem Industrial em Cubatão, o caso da Companhia Fabril e da usina Henry Borden. É um trabalho apresentado à Universidade de Brasília em 2015 e é uma dissertação do mestrado da historiadora sobre a questão da industrialização da cidade. Então, começando aí a falar sobre um pouquinho da história da usina Henry Borden, é importante a gente destacar, em primeiro lugar, que a construção da fábrica de papel e da usina Henry Borden é mais ou menos o mesmo período, estamos falando aí da década de 20 do século passado. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a construção da usina Henry Borden, ela foi planejada para atender a demanda de eletricidade do município de São Paulo e do estado de São Paulo do que da região onde nós vivemos. Vale lembrar que nesse período, início do século passado, a região da Baixada Santista ainda não era tão habitada. E a demanda de eletricidade em São Paulo, no município de São Paulo, havia crescido muito, porque naquele período toda a tração animal e a vapor dos bondes do município de São Paulo estava sendo substituído pelos bondes elétricos e a iluminação também elétrica. Isso demandava a construção de novas hidrelétricas com o objetivo de as condições de desenvolvimento. A usina Henry Borden nasce, então, em função dessa necessidade. E o texto da historiadora destaca bem esta questão. A empresa responsável pelo transporte público, os bondes elétricos, pela substituição do vapor como fonte de energia, era a canadense de São Paulo Tramway Light and Power Company, estabelecida em 1899. Essa empresa ficou muito conhecida dos brasileiros, e ainda hoje, a famosa Light. Então, em função deste quadro e como parte de uma estratégia de manutenção e ampliação da atuação no Brasil da empresa, da Light, ela propôs o projeto Serra, o projeto que no momento em que foi apresentado recebeu esse nome, Projeto Serra, que previa um investimento gigantesco em recursos financeiros para a construção da usina hidrelétrica. A ideia era aproveitar as escarpas da serra, a queda livre que a serra proporcionava das nascentes, canalizar essas nascentes e, ao mesmo tempo que alguns efluentes de rios que cortavam o município de São Paulo foram canalizados para que houvesse água suficiente para vencer a queda da serra e gerar energia aqui embaixo. Então, foram investimentos muito altos para que fosse construída a usina. Essas obras ficaram a cargo de um engenheiro americano chamado Asa White Kennedy Billings, daí o nome da represa em homenagem ao engenheiro Kennedy Billings,
que em 1922 convidou um outro engenheiro, F.S. Hyde, com o objetivo de buscar o local ideal para a implantação dessa usina. E é nesse momento em que se descobre, junto ao Rio das Pedras, aproveitando o desnível de cerca de 720 metros da Serra do Mar, para construção da usina. A região escolhida, Cubatão, não somente pelo desnível de 720 metros do topo da serra até o nível do mar, mas também por força da localização estratégica. Assim como no caso da Fabril, a proximidade do Porto de Santos, a proximidade de uma estrada de ferro a Santos Jundiaí, eram fatores decisivos para a escolha do local a ser construído o grande empreendimento. As obras tiveram início em 1925, com cerca de 6.000 trabalhadores que foram contratados para a construção de todo o complexo. Quando falamos complexo, nós citamos também a construção do reservatório do Rio das Pedras, cuja imagem é possível ser vista na tela, e todos os dutos que nós conhecemos, que representam a paisagem que nós vemos na serra, não somente da usina externa, como também da usina interna, que também nós temos imagens aí. Além disso, todo o complexo que fica no pé da serra e, posteriormente, a construção da Vila Operária. Para tudo isso, cerca de 6.000 funcionários foram contratados para essa grande obra. Segundo dados da antiga Eletropaulo, de 1996, entre as décadas de 20 e 60, a usina Henry Borden forneceu grande parte da energia elétrica necessária para a industrialização ocorrida no estado de São Paulo e uma parcela considerável de eletricidade consumida também em todo o estado de São Paulo. É lógico que a Baixada Santista aproveitou desse potencial e a região também foi contemplada com a geração de energia. A cidade, inclusive, se desenvolveu a partir disso. Vale lembrar que, nesse período, algumas indústrias já funcionavam na cidade, na região, como a Companhia de Linas e Produtos Químicos do Brasil, a própria fábrica de papel, da Fabril, e outras indústrias da própria região. Todas se beneficiaram da construção da usina Henry Borden. Para o historiador Joaquim Miguel Couto, é a partir da presença da usina da Light que podemos começar a entender a localização do polo de Cubatão, que iria surgir a partir da década de 50, com a vinda das grandes indústrias, desse segundo momento da industrialização da cidade, que começa com a implantação da refinaria Presidente Bernardes e logo em seguida, no início da década de 60, da instalação da Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa. Esse segundo processo de industrialização acontece justamente porque a região já possuía uma usina hidrelétrica, acesso fácil para o Porto de Santos e para a cidade de São Paulo, no Planalto, e a quantidade de terras disponíveis para a implantação de uma indústria. São esses elementos que são apontados como os responsáveis pela vinda da indústria a partir da década de 1950, por conta desta infraestrutura. E com isso nós terminamos este primeiro bloco falando aí sobre a implantação da usina Henry Borden a partir da década de 20, que provocou não somente o desenvolvimento
do estado de São Paulo, do município de São Paulo, como de toda a nossa região da Baixada Santista. No próximo bloco falaremos um pouquinho sobre a Vila Operária da Light. Até já! Além do canal 11 da NET Claro e das redes sociais, a TV Polo expande ainda mais sua transmissão. Agora estamos também na cidade de São Vicente, pelo canal 11 da operadora Intervel. Acompanhe nossa programação. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História aqui pela TV Polo. Hoje falando sobre a construção da usina Henry Borden, a usina da Light, no início da década de 20, do século passado, do século 20. E agora falando um pouquinho sobre a Vila Operária. No programa anterior falamos sobre a Vila Operária da Fabril, que se constitui num dos importantes monumentos históricos de nossa cidade. E assim como a Fabril, a Vila da Light também a Vila da Light e a Vila Fabril são registros de um modelo de capitalismo que hoje não se pratica mais, ou seja, aquele modelo em que as indústrias possuíam vilas operárias nas suas proximidades como forma de manter os seus operários, os seus funcionários próximo, no sentido inclusive de controle social. Isso falamos no programa passado, no programa referente à Vila da Fabril. Então, começando então sobre falar um pouco sobre a Vila da Light, citando o trabalho da historiadora Selma do Carmo de Souza, cujo título falamos no primeiro bloco, Paisagem Industrial em Cubatão, o caso da Vila Fabril e da usina Henry Borden, um trabalho, uma dissertação de mestrado apresentada à Universidade de Brasília no ano de 2015, onde a historiadora defende a história da industrialização da cidade, desde os primórdios, desde o início do século passado, e depois um pouco sobre a industrialização que viria a partir da década de 50. Sobre a Vila da Light, o texto diz o seguinte, que inicialmente, ainda na década de 20, foram construídos vários acampamentos para abrigar os trabalhadores. Nós citamos agora há pouco que chegou-se a 6.000 trabalhadores para construir todo o complexo da usina Henry Borden. E ela cita que no Jornal da Noite, do dia 13 de outubro de 1926, o jornal informava que no local havia uma verdadeira cidade improvisada em madeira e folha de zinco, e que a SP Light and Power criou para os seus 6.000 trabalhadores e 350 empregados de escritório que os seus serviços ali reclamavam. E com o tempo foi se configurando uma vila operária. O trabalho relata que até o ano de 1947 haviam sido construídas 162 casas, feitas em 8 plantas e 4 tipos de acabamento diferentes. Aqui a gente pode destacar que, de modo geral, as vilas operárias elas possuem uma estratigrafia social. É comum nós observarmos em qualquer vila operária modelos de habitações que vão servir para os diferentes níveis dos trabalhadores, começando com as habitações mais luxuosas, maiores, para os diretores, presidentes, etc., e casas em modelos diferenciados para diretores, chefes e o operário geral. A Vila da Light obedecia esse mesmo critério. Quem conhece, e algumas imagens estão sendo transmitidas aí na tela, pode observar que são tipologias diferentes de habitação. Umas maiores, outras menores,
ou umas com acabamentos mais rebuscados, outras nem tanto, justamente porque eram habitações para servir como moradia para funcionários de diferentes posições na empresa. E essa hierarquia funcionava justamente dessa forma. Os diretores mais graduados ocupavam as melhores unidades. Além das casas, foi construído clube, escola, equipamentos de esporte e lazer. Assim como nós citamos no programa passado que a Fabril possuía esses mesmos equipamentos, com uma diferença. A Vila Fabril, a Vila da Companhia Santista de Papel, ela possuía uma estrutura um pouco melhor em termos de serviços para a comunidade que ali residia. A Vila Fabril, por exemplo, possuía uma capela, um cinema, elementos que não existiam na Vila da Light. E é comum nós ouvirmos de moradores mais antigos uma certa união entre as duas comunidades que utilizavam serviços umas das outras como forma de se completarem a oferta de serviço. É interessante notar que, nesse período, o município mesmo de Cubatão, aliás, o bairro de Cubatão, não possuía os mesmos serviços que essas duas vilas operárias já contavam para os seus moradores. Tanto assim que é comum também observarmos que quem morava na Fabril ou na Light não possuía uma identidade com a própria cidade, coisa que só vai ocorrer mais tarde, quando a integração da cidade é maior, com oferta de outros serviços que as próprias vilas já não possuíam mais. O texto também destaca que a Vila da Light possuía time de futebol, bailes e atividades que participavam não só os seus empregados, mas também os moradores das vilas da Vila da Fabril e mesmo os moradores do bairro cubatense. Também havia times de futebol de várzea regionais que disputavam com os times dessas duas empresas. Até hoje, esse aspecto de entrosamento de atividades sociais e de lazer é destacado pelos cubatenses. A Vila Operária estendeu sua superfície existente em meio à Mata Atlântica. As construções e as vias de acesso foram acomodadas, aproveitando a topografia do terreno. A construção da usina Henry Borden, com tecnologia inovadora e em um local de beleza de recursos extraordinários, foi uma resposta rápida à crise de energia e se tornou um dos empreendimentos que mais favoreceu a propaganda da Light. Na década de 20 ainda, em 1926, os dirigentes da Light contrataram o escritório da Ramos de Azevedo, um escritório muito famoso no município de São Paulo, responsável pela construção de diversos monumentos, hoje monumentos históricos, prédios no município de São Paulo, para a construção de uma casa no alto da serra, especialmente para ser destinada a visitas. Essa casa, cuja a imagem está sendo mostrada na tela, possui 435 metros quadrados de área construída, toda em alvenaria, toda avarandada, e ainda hoje é utilizada pela empresa metropolitana de Águas e Energia, a empresa que cuida hoje da usina e dos monumentos, da Vila da Light. Ainda serve como visita, passa por um processo de restauração e mantém a beleza desde a época de sua construção. Vale a gente destacar também que a usina Henry Borden, ela deixou de produzir energia na potencialidade da empresa a partir da década de 90,
quando, em função da poluição dos rios de São Paulo, especialmente do Rio Pinheiros, as águas não puderam mais ser bombeadas para geração de energia. E isso provocou uma crise e hoje a empresa funciona produzindo energia somente para a sua manutenção. Bem, por hoje ficamos aqui. Falamos aí sobre a construção da usina R. Borden e um pouco sobre a Vila Operária da Light. No próximo programa traremos aí mais sobre a história e a cultura de nosso município. Até lá!